Este cidadão aqui abaixo me mandou duas mensagens pedindo essas coisas a respeito do analista CNPI, se vale a pena, como que faz, como que é o mercado de trabalho, quanto que ganha. E eu quero reforçar que se você tiver alguma dúvida ou quiser saber sobre algum assunto voltado para o mercado financeiro, não somente para carreiras, mas estratégias, setups, gerenciamento de risco ou até voltado para a carreira de analista, você pode perguntar aqui embaixo nos comentários e a oportunidade que eu tiver, eu vou fazer um vídeo sobre a sua demanda, sobre o que você quiser, tá bom? Então, se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa o like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, no vídeo de hoje, eu vou passar todos os tópicos que ele perguntou ali sobre o CNPI, e eu já estou até com o meu LinkedIn aberto aqui, que a gente vai falar um pouco, respondendo na prática essas perguntas dele sobre vagas de trabalho para analista CNPI-T. Primeira coisa que ele comentou é o seguinte: quero um vídeo completo sobre a certificação CNPI-T. Ok, então quero deixar bem claro para vocês que eu vou falar sobre o CNPI-T. Eu não quero falar sobre o pleno e eu não vou falar sobre o fundamentalista. Vou falar somente sobre o analista técnico CNPI-T, ok? Show de bola. Já vou apagar aqui, ó. Não sobre a prova ou o dia a dia da profissão. Então ele não quer saber sobre a prova do analista. Isso aqui você tem tudo no site da PMEC ou sobre o dia a dia. Um dos meus vídeos mais vistos aqui no meu canal é um dia na vida de um analista CNPI. Eu vou até deixar aqui algum card falando sobre esse meu vídeo, em que eu passo o dia a dia sobre a carreira que eu segui como analista CNPI. Então eu vou tirar, não é isso que ele quer, mas ó, saber se vale a pena. Se encontra vagas home office. Vamos lá, se vale a pena é uma coisa muito subjetiva. Eu tenho outro vídeo sobre o CNPI, inclusive que eu comparo o analista CNPI com o assessor de investimentos. Então eu tenho essas duas carreiras que as pessoas confundem muito, era muito comum eu receber o tipo de pergunta: o que, que vale mais a pena? Eu ser analista ou eu virar assessor? E é igual comparar maçã com laranja, são coisas diferentes que você não pode colocar lado a lado. Cada um exerce a sua função. Eu diria até que essas duas profissões elas são complementares. O trabalho de um vai até onde começa o trabalho do outro. Mas já que a gente está falando de CNPI, vale a pena? Depende do que você entende por valer a pena. Para mim, nos últimos 5 anos, valeu muito a pena. Eu quero até aproveitar esse vídeo para contar uma notícia muito importante para vocês. Você que me acompanha há pouco tempo, você que me acompanha há muito tempo, eu imagino que você saiba, até porque está na descrição aqui do meu canal e na descrição do meu Instagram. Eu sou um analista certificado CNPI-T. Eu esqueci o código agora porque ano passado eles reformularam toda a estrutura da empresa e trocou meu código. Quando eu fui certificado, meu código era 2268, meu CNPI, mas trocou, é 737678, alguma coisa assim. E aí, esse ano, no mês 7, marca exatamente 5 anos da minha carreira de analista certificado CNPIT. E se você já estudou um pouco a respeito dessa certificação, você sabe que a validade dessa certificação é exatamente de 5 anos. Então eu fiz o processo de reciclagem esse ano e eu já fui oficialmente aprovado na reciclagem. Então eu já garanti mais 5 anos de analista CNPI para continuar exercendo a minha atividade como analista de valores mobiliários e todas as atividades que eu tenho direito de exercer. Então, se vale a pena é algo muito individual. E aí você fez uma outra pergunta aqui que eu percebi até que essa pergunta se repete. Tem vagas home office? Daqui a pouco eu vou mais a fundo sobre isso, tá? Facilidade ou não de conseguir oportunidades. Vou já abrir meu LinkedIn ali pra gente dar uma olhada. E ó, as oportunidades se resumem a São Paulo e Rio de Janeiro. Cara, eu já vou te adiantar o seguinte: presencial é São Paulo e Rio de Janeiro. Analista CNPI-T para ser contratado em outra cidade, em outro estado, é muito difícil. Então, é muito difícil. E assim, vocês que me acompanham há mais tempo, vocês já imaginam, né? Até pelo nome do meu canal. Eu sou amazonense. Amazonas, você mora onde? Eu moro em São Paulo. Então eu saí de Manaus e vim seguir carreira aqui em São Paulo. Para o que eu me predispus a fazer, eu precisava estar em São Paulo? Não. Mas eu garanto para você que a velocidade da minha ascensão na carreira foi muito maior pelo fato de eu estar em São Paulo. Você quer seguir morando em outra cidade, em outro estado? Beleza. Para você ser contratado para um trabalho presencial em outra cidade como analista CNPI, meu irmão, é difícil pra caramba. Aí eu vou dizer que você vai ralar bastante para ser contratado. Vamos já chegar
em outra área. Ó, só rola presencial ou híbrido? Eu conheço profissionais que trabalham em corretoras, que são analistas CNPI, e o trabalho deles é remoto. Algumas corretoras solicitam o híbrido, outras o 100% presencial. Mas eu conheço profissionais que são contratados de corretora e fazem o trabalho completamente online. Vai do acordo que você faz com a corretora ou com o escritório, com a empresa que você está trabalhando para exercer esta atividade. Pô, mercado financeiro, ela é quase que desnecessária a sua presença física, que você vai fazer tudo no computador. Porém, uma coisa que é absurda de negar é que a sua presença dentro da instituição financeira melhora muito a comunicação e a qualidade do seu trabalho em muitos momentos. Não estou aqui para defender o híbrido, o presencial ou o remoto, não estou aqui para fazer isso, mas essa é a grande verdade. Mas eu conheço analistas CNPIs que trabalham para algumas casas, algumas researches, para algumas corretoras, totalmente remoto, tá? Inclusive na Top Game, que nós somos uma research, a gente presta serviço de análise, de relatório de análise. Quando a gente fala de relatório de análise, as pessoas confundem como sendo somente um documento impresso, um papel, ou como sendo algum tipo de PDF. Mas até um áudio pode ser configurado como relatório de análise se nesse áudio eu estiver passando uma recomendação. Se eu te criar um canal de voz no Discord, por exemplo, que não tem nenhum tipo de compartilhamento de tela, apesar do Discord ter, por exemplo, mas se eu crio só algum canal de voz no Discord e dentro desse canal eu passo recomendações de compra e venda, isso se enquadra como um relatório de recomendação. Então você tem o formato auditivo, o formato visual, visual por vídeo, visual por PDF, por arquivo, né? A gente chamaria de físico, não necessariamente papel, mas pode ser um e-mail, uma carta, um flyer, um panfleto, enfim, tudo que caracteriza uma recomendação de algum tipo de valor mobiliário é considerado relatório de recomendação. Então, nós temos a Top Game hoje é uma research, é uma casa de análise que passa recomendações de vários formatos, até grupo de WhatsApp, etc. Mas o nosso formato principal é o vídeo, como vocês já conhecem, e a gente tem analistas certificados que passam recomendações no formato remoto, tá? Principalmente os que moram em outros estados. Mas eu estou dando o exemplo da Top Game, mas existem outras empresas que contratam analistas CNPI para vários e vários motivos. A gente vai evoluir mais adiante para explicar, mas só falando aqui sobre São Paulo e Rio de Janeiro para presencial, a chance de você conseguir alguma coisa é infinitamente maior aqui em São Paulo, tá? Vale a pena para quem quer trabalhar para alguma corretora e não está nesse eixo São Paulo e Rio de Janeiro? Eu vou te falar uma coisa, eu vou ser muito sincero. A maioria das corretoras que contratam CNPI-T é para algum tipo de trabalho voltado para o trader de varejo. Vou dizer que minimamente das contratações é algum tipo de demanda de analista CNPI-T para as operações da mesa do banco, da mesa da corretora ou algo do tipo. Não estou falando que é impossível, estou falando que é uma coisa mínima. Se fosse um analista fundamentalista, a conversa poderia até mudar um pouco. Como eu falei, o técnico ele possui algumas características que o mercado institucional não dá tanto valor assim. O CNPI-T ele é muito mais demandado para conversar direto com o varejo voltado para o trade, seja o swing trade, seja o day trade, seja em contrato futuro, seja no mercado de ações, enfim. Isso eu estou falando de corretoras, tá? Até porque você perguntou aqui, ó, trabalhar para alguma corretora. Estou falando de corretora. Então, muito provavelmente, o trabalho que demandaria de um analista CNPI-T dentro de uma corretora envolveria quase que obrigatoriamente trabalho de conteúdo. Seja fazendo lives, seja fazendo algum tipo de sala ao vivo, seja fazendo vídeos gravados, mas você teria quase que obrigatoriamente uma necessidade de exposição pessoal dentro da estrutura da corretora. É a minha percepção, sabendo, conhecendo os principais profissionais das principais casas e das principais corretoras que trabalham no mercado. Cara, eu conheço
Tem um amigão que trabalha, por exemplo, aí eu já não tô falando de técnico, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. O Vitor Bueno é analista fundamentalista, analista pleno, na verdade. Ele tem o técnico e o fundamentalista, o cara é brabo. Inclusive o CNPI dele vence esse ano também, junto com o meu. A gente tirou o CNPI muito junto, tirei alguns meses antes dele. Mas o que que acontece? Ele trabalha na Nord. Nord é uma research, enfim, toda a estrutura da Nord, eu não vou me adentrar aqui, mas eles têm o braço da research. E todas as pessoas que têm e produzem algum tipo de relatório, eles obrigatoriamente estão fortes na mídia, gerando algum tipo de conteúdo, se expondo. Porém, o trabalho dessa categoria, por exemplo, ela já volta um pouco mais, até não necessariamente só sendo um colaborador, abre aspas, um empregado da Nord, mas você acaba até se tornando um empreendedor, até porque, se eu não estou enganado, o Vitor é sócio ali da Nord também. Mas onde que eu quero chegar? Você vai entrar numa corretora como CNPI-T, muito provavelmente você vai precisar entregar esse tipo de serviço também da elaboração, produção de conteúdo, seja ele qual for, um podcast, vídeo gravado, isso aqui que eu estou fazendo, enfim, não adianta. Hoje em dia a nossa geração ela quase que te obriga a trabalhar com isso também, tá? Salário médio, entre outras formas de rentabilizar a certificação. Abre parêntese. Como fazer para vender relatórios independentes? Beleza, tem várias perguntas aqui. É o seguinte: quando a gente fala de salário, a gente está falando de empregado, ou seja, salário, estamos falando de. Aqui, ó. Estamos falando de CLT. Praticamente estamos falando disso, certo? Em média, piso de um CNPI contratado é R$ 8.000. Tá? Pode ser que tenha, isso é a média, pode ser que tenham pessoas que são contratadas para receber menos, e eu sei que existem analistas CNPIs no mercado que ganham 15, 20, 30 mil reais. Então, a média é 8. Vai de novo da sua performance, do seu engajamento, do quanto você traz de retorno para a corretora. Amazonas, o que significa trazer de retorno para a corretora? Ou para o espaço, para a empresa que você está trabalhando? Significa que a minha leitura de mercado vai gerar operações mais lucrativas para a corretora, porque ela vai comprar quando eu mandar comprar a Petrobras e o lucro que ela ganhar, eles vão entender que eu sou bom? Não é isso. Na maioria das vezes, o seu trabalho não vai envolver uma leitura de um ativo para ser comprado ou vendido dentro da estrutura, por exemplo, de uma corretora dessa categoria. Eu tô falando do CNPI-T, não estou falando obrigatoriamente você elabora ali relatórios constantemente, né? Tem um outro profissional que aí já é uma parte de institucional que faz muito isso, o Lucas Costa lá do BTG, o Costinha. Ele é um cara que tem um trabalho, ele faz o varejo, ele faz a comunicação com os traders ali nas lives, e ele também elabora vários tipos de relatório, até porque ele não é somente CNPIT, ele é CMT também, tem várias outras certificações, mas antes mesmo ele já fazia isso, elaborando relatórios que vão para dentro ali da estrutura do banco, que é feito com aquilo ali, aí já é outra história. Mas eu quero que você entenda que é, quando você fala de retorno que você entrega para a instituição financeira, existem muitos parênteses e muitas aspas que vão ali dentro, né? Pô, a Amazonas, mas eu já trago outro exemplo aqui para vocês. O Sidney. Sidney, que é um amigo meu, especialista, ele é CNPI-T também, ele é especialista em opções. O Sidney trabalha ali com gestoras, com fundos de investimento. Então ele monta estruturas, ele recomenda ali alternativas para entrar e sair de posições através das opções. Aí sim, ele passa recomendações internas que já não são passadas para o varejo, já são passadas para institucional. E aí sim, as recomendações que ele passa são executadas através dos fundos de investimentos. Seja lá o que for, uma estrutura, uma entrada ou saída de posição através de compra ou venda de call e put, não interessa o assunto aqui. Mas depende muito do que você vai executar de atividade. Basicamente, o analista CNPI ele é contratado por research, corretora, gestora. Basicamente, essas três aqui, tá? Que você tem a possibilidade de ser contratado. E então, o salário médio eu já meio que expliquei para vocês. Tem todo esse horizonte. Entre outras formas de rentabilizar a certificação. Como fazer para vender relatório independente. Bora lá. Aqui já tem dois assuntos. Como fazer para vender relatórios independentes? Cara, aqui, eu sendo muito sincero contigo, papo reto, porque falando de alguém que fez isso por alguns anos, esse aqui é marca digital. Não adianta.
Mas o marketing digital é coisa de vendedor. Meu irmão, hoje qualquer empresa, qualquer nicho, pode pensar o que for, até médico hoje em dia, ele tem a preocupação de aprender e exercer a função de marketing digital. Criar um produto para ser escalável dentro do mercado de marketing digital, para você vender produtos online, para você vender. O seu relatório independente, ele vai ser um produto digital e você vai precisar ser bom em vender na internet, vender online. Cara, Amazonas, eu não gosto disso. Você vai ter que ser empregado. Amazonas, eu não gosto de vender na internet, eu não gosto, não quero. Beleza, você vai trabalhar para alguém que basicamente vai te pôr numa posição de fazer mesmo assim. Essa é a verdade. Ou você faz por conta própria, ou você vai trabalhar em algum lugar que você vai, de alguma forma indireta, fazer isso. Ou trabalhar para quem faça isso. Isso é um fato. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Estou falando que você precisa. Outras formas de rentabilizar a certificação. E aqui existe, você como CNPIT, você pode montar desde 2021. A CVM criou a resolução CVM número 19. Antigamente a resolução número 20, ela era a resolução CVM número 598. Essa 598 era que regia, acho que é a palavra certa, que basicamente falava, criava ali e detalhava a profissão de analista de valores mobiliários, o CNPI pleno, técnico e o fundamentalista. A 598 foi substituída pela resolução número 20. É a mesma resolução, tiveram algumas leves alterações, mas essa é a resolução que trata do analista de valores mobiliários CNPI. A resolução 19, um número a menos, ela foi criada em 2021, não lembro o mês agora, mas enfim, 2021, que trata da criação do profissional de consultor de investimentos. Esse profissional, ele é praticamente como se ele fosse um assessor de investimentos. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui agora sobre isso, mas é uma das alternativas que você tem. Se você quiser, pode pesquisar aí, vai no Google, resolução CVM número 19, vê o que é, resolução CVM número 20, vê o que é. Uma coisa que eu fiz para me tornar analista e para crescer dentro do mercado financeiro profissionalmente na minha carreira e na minha autoridade, foi ler para um cacete. Eu odeio ler, nem gosto. Mas eu li toda a resolução 19, eu li toda a resolução 20. Eu estudei, cara, tudo no site da B13, eu estudei tudo no site da PMEC. Então, acho que antes de você pensar em fazer qualquer coisa, você tem que ler muito a respeito disso. Mas eu entendo o valor que existe em ouvir de uma pessoa direto aqui que exerce essa função, essa atividade como analista CNPI. Tá? Então acho que eu te respondi aqui. Você vai ter basicamente, cara, o que você pode fazer é relatório de ações futuras. Cara, não quero fazer day trade, quero fazer day trade. Basicamente, mostrar o valor no seu conhecimento de várias formas. Sala, sala ao vivo, ou algumas reuniões periódicas, montar carteira de ações, montar algum tipo de produto de recomendação de contratos futuros, se for o caso. Não mexo com opções, eu quero passar estruturas. Cara, o seu serviço você pode oferecer tanto para o varejo, pessoa física, quanto um B2B, oferecendo serviço de análise para escritórios de agente autônomo, por exemplo. Vai da sua, aí de novo, vai da sua autoridade, da sua capacidade de se vender para convencer um escritório a comprar o seu produto, considerando que ele já, muito provavelmente, já tem uma gama infinita de ferramentas ali para oferecer para o cliente dele. Então, vai de você e da sua capacidade de novo, de vender o que você tem. Vale mais a pena ser CLT de uma corretora ou arriscar a independência? Cara, não tem como responder isso aqui de uma forma fixa. Vale mais a pena. Eu conheço analistas CNPI que são independentes e fazem centenas de milhares de reais consistentemente vendendo seus serviços de análise. Conheço CLTs que trabalham em corretora que ganham uma bolada por mês e ganham bônus. O bom da corretora é que você tem, quando você está numa corretora grande, cara, você ganha muitos variáveis ali de bonificações. De novo, desde que você seja bom e entregue performance para a corretora e para os seus clientes. Então, o que vale mais a pena? Tá perguntando financeiramente? Pô, eu comparei agora
financeiramente, mas outra coisa, cara, se trabalhar, se ele teve uma corretora, você vai trabalhar igual cachorro, meu irmão. Trabalhar para corretora, conheço muitos e muitas histórias de pessoas que piraram a cabeça trabalhando em banco, piraram trabalhando em corretora. Não estou falando que não é uma boa opção, né? Da mesma forma que eu conheço as pessoas que ficaram malucas trabalhando para corretora, conheço pessoas que, cara, se dão muito bem com o sistema, tranquilamente, e vivem bem desse modelo, nesse estilo. Da mesma forma, quando você arrisca na independência, né? A independência ela te dá essa liberdade para você fazer seu horário, para você fazer o que você precisa fazer do jeito que você quer fazer, entendeu? Você tem a flexibilidade de escolher como que você vai trabalhar. Porém, você tá tomando 100% do risco aqui. Que se você for seguir independente e não der certo, meu irmão, você tá lascado. Você vai ficar liso, vai ficar com toda a bronca para você. Quando você é CLT de uma corretora, mano, você vai estar lá, final do mês seu salário vai cair, né? CLT, você vai ter os benefícios, né? E aqui na Faria Lima tem o CLT Gourmet, né? Que aí é com vários benefícios, pô, um monte de coisa. Mas, de novo, não tem como te dizer vale mais a pena. Existem vários fatores para serem levados em consideração. O seu perfil é um fator que tem que ser levado em consideração. Os seus objetivos são um fator que deve ser levado em consideração. Então, essa é a minha perspectiva sobre o assunto. Sei que você tem um vídeo recente sobre o CNPI. Tenho, mas senti falta desses itens. Eu espero que eu tenha conseguido trazer aqui para ti. Vou já abrir o LinkedIn ali para falar sobre aqueles outros pontos ali de cima. Agradeço por fazer um vídeo assim, com a intenção de esclarecer quem quer tirar o CNPI e não mora em São Paulo. Beleza. Deixa eu abrir meu CNPI, meu LinkedIn e vamos lá. Eu tinha colocado aqui, ó, nos diga que tipo de vaga você procura. Eu não estou procurando vaga, tá? Eu nem sei se isso aparece para as outras pessoas, senão daqui a pouco vão falar, cara, o Amazonas está no LinkedIn procurando vaga. É que é só para mostrar para vocês, tá? Inclusive, olha só, faz tanto tempo que eu não procuro uma vaga no LinkedIn que eu ainda tô com as cidades próximas ali em que eu morava na Dinamarca, quando eu morei lá um tempo. Cara, isso foi 2019, 2018, nem 2018, cara. Então eu vou tirar aqui a localidade, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, pô, São Paulo. Eu não sei qual, aqui São Paulo, eu não sei que outra, ó, Rio de Janeiro, como você colocou, né? Aí você poderia colocar, por exemplo, a outra cidade que você mora, mas por exemplo, presencial, híbrido, remoto, tá? Vou adicionar essas três opções, tempo integral, meio período. Pô, vou colocar tudo aqui, né? Estágio, não, aqui eu não vou colocar não, temporário. Não, aqui, isso aqui que é o grande lance, cara. Cargos. Eu tinha colocado analista financeiro, só que analista financeiro não é o que demanda do CNPIT. Então aqui eu fiquei com, ó, colocar analista. Vou colocar só analista, né? De negócio, analista financeiro é outra coisa. Isso aqui é analista contábil praticamente, né? De sistema. Analista financeira. Então, de pesquisa, cara, tem muita coisa aqui que eu não identifiquei como analista técnico. Pô, eu pensei em colocar analista técnico. Como assim analista técnico? Vai que ele. Pô, eu vou colocar aqui só pra gente ver qual é que é. Não, como. Recrutador está buscando emprego. Cara, eu não quero informar ninguém. Só vai continuar? Cara, eu tô com muito medo disso aqui. Eu vou pelo. Analista técnico São Paulo. Receba um alerta. Não quero receber alerta, cara. Só vai ver as vagas. Pô, eu tô com muito medo disso aparecer pro pessoal e eu vou ter que me explicar pra todo mundo. Eu estou apenas gravando um vídeo para depois não chegar no meu telefone. Que isso, a Amazon está no LinkedIn publicamente procurando vaga de emprego. Ó, analista de desenvolvimento de sistema, entendeu? De sistema sênior. Aí já virou programador, entendeu? É muito difícil procurar aqui analista terra. Vou colocar só analista. Ó. Analista de quê? Não sei. Analista financeiro júnior no Itaú, entendeu? Analista financeiro pleno na Gol. Analista de serviço de RH, analista financeiro, o Grupo Primo, tá aí, ó. O Grupo Primo, bora ver o que é isso aqui. Aí, contas a receber. Ah, tá vendo? Não é um rolê do CNPI, ó. Relatório agir mensal, contabilidade. Isso aqui já é outra parada. O Grupo Primo tá precisando disso aqui. Analista financeiro pleno, foca em contas a pagar, entendeu? Então é difícil, cara, você encontrar, mas, pô, quero trabalhar, por exemplo, na XP. Você vem aqui, pesquisa. Deixa eu ver aqui, ó. Pesquisar aqui, eu quero ver a XP, XP Inc. Pô, será que a XP tem vaga? Cadê, ó? Vagas, vagas para XP. 169 vagas em aberto, encontro para você. RH, só que aí vai ter de tudo aqui, né? Não vai ter somente para CNPI. Aí você procura e vê o que faz sentido para você, tá? Mas basicamente, você
encontra essas vagas sendo publicadas, sendo divulgadas através dessas ferramentas. Aqui em São Paulo é muito usado o LinkedIn. Eu sei que na maioria das outras cidades menores ao redor do Brasil o LinkedIn não é usado. Eu não tô aqui para fazer propaganda dessa rede social, não tô sendo pago para isso, mas essa é a verdade. Eu fiz a pós-graduação no INSPER e eles têm um departamento lá que ajuda os alunos a serem alocados no mercado. E a primeira coisa que a moça lá que falou comigo me orientou foi: faz teu LinkedIn, faz um perfil legal. Eles me orientaram como fazer um LinkedIn. Não estou falando que o meu LinkedIn ali é modelo para você copiar, né, porque o meu tá muito parado, que faz, de novo, estou há 5 anos empreendendo na Top Game, então eu não tenho um LinkedIn muito atualizado, não. Mas enfim, sobre a facilidade de encontrar essas oportunidades. Acabei de mostrar que ou é um pouco complexo de encontrar, ou o problema sou eu, né? Mas eu vou te falar uma coisa, que é o seguinte: com o bom relacionamento, com o network, às vezes isso é muito mais fácil. Eu vou te falar pela experiência que eu tenho visto. A maioria das contratações de analista que eu tenho presenciado dentro do mercado financeiro foram através de algum tipo de indicação ou a própria instituição já indo atrás daquela pessoa por já ser uma autoridade na profissão dela. Então, uma pessoa que não está inserida no mercado, eu vou te falar que ela tem sim uma dificuldade muito maior do que qualquer outra para conseguir uma vaga de emprego dentro de instituições grandes e relevantes. Ah, Amazonas, mas pô, tem um Zezinho aqui na minha cidade que ele tem um coworking de traders, ele vende curso, e ele quer um analista para ele começar a vender relatório de forma correta, bonitinha. E aí, pô, aí, entende? Isso já é uma coisa muito mais individual. Se duvidar, esse cara nem publica que está contratando isso, porque da mesma forma que você entende que é difícil de você encontrar essa pessoa contratando, na cabeça dele, pô, na cidadezinha do Zezinho, da mesma forma que ele sabe que tem dificuldade de encontrar você, você tem dificuldade de encontrar ele. Então, às vezes, isso nem é divulgado, assim. Mas uma coisa que, para quem quer trabalhar como CNPI, é já começar a fazer algum tipo de trabalho. Se você não é visto, você não é lembrado. Mas, Anas, eu não quero fazer marketing, não quero vender curso. Beleza, mas você precisa ser visto em algum lugar. Você pode entrar no LinkedIn, por exemplo, criar sua rede social ali, criar uma certa autoridade comprovando seu conhecimento como já sendo analista CNPI, e lá dentro abordar essas pessoas. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram emprego, não somente aqui no Brasil, não somente como analista, mas quando eu morei fora, Estados Unidos, na Dinamarca também, conheci várias pessoas que conseguiram emprego abordando responsáveis de áreas de empresas, falando assim: você é um diretor de uma indústria tal, eu sou fulano, tá aqui o meu currículo, eu gostaria de uma oportunidade para conversar sobre uma vaga de emprego nessa função. Esquece esse negócio de Amazonas, eu vou aí limpar o chão, eu vou aí servir o cafezinho. Essa é a pior coisa que você pode falar para alguém se você quiser realmente trabalhar com essa pessoa. Então, pô, eu só queria ficar aí perto, esquece. Quando você fala isso, você já tá rasgando qualquer possível oportunidade de fazer qualquer coisa com essa pessoa. Então, já chega com algo específico, não chega com amplo. Ah, meu sonho era trabalhar aí com você. Como assim trabalhar aqui comigo? Faz o quê? Não, eu faço tudo. Quem faz tudo não faz nada, essa é a verdade. Então, entenda o que que você faz bem feito, como eu usei o exemplo, né? Eu conheço o Vitor Bueno, é um cara analista esquisito demais de bom na parte fundamentalista. O cara lê a contabilidade ali, o balanço de uma empresa como ninguém. O Sidney é fera nas opções, monta a estrutura, entende como fazer lançamento coberto, dividendo sintético, papá, aquela estrutura, Seagull, Iron Condor, Butterfly, não sei o que. Vou entrar, sair vendendo call, vendendo put, não interessa. Para esse serviço, o Sidney é muito bom. Pô, o Amazonas, cara, manda bem pra caramba nas recomendações de ações. Pô, sala ao vivo, operando índice com ele, é esquisito, mano. O cara é bom. Mercado internacional, Forex, pô, o cara faz uma leitura fera, gerenciamento de risco bom. Você precisa ser bom em alguma coisa, ser lembrado por algo. Quem não é visto não é lembrado. Eu espero que eu tenha conseguido responder todas as suas dúvidas sobre o assunto. Se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta aqui CNPI para saber que você chegou até o final. Tamo junto, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixa o like nesse vídeo. Grande abraço, valeu, valeu, tchau, tchau.